E aí, tudo bem? Então, eu tenho recebido bastante questionamento sobre formato de tamanho de vídeo, tamanho de foto, por quê? Porque às vezes a foto não fica boa, às vezes o vídeo não fica bom no feed, ou no Stories, ou no IGTV, e não é todo mundo que sabe isso. Na verdade, não que não sabe, talvez não preste atenção ou desconheça, e aí quando faz o post não fica tão legal. Então eu resolvi explicar um pouco isso aí para tirar as dúvidas e fazer com que aumente as prospecções de vendas e divulgação. Por quê? Porque às vezes, fora dessa regra, às vezes a pessoa vê o vídeo ou a foto fora do formato, ou fica ruim de ver no celular, e você perde credibilidade nisso. Então eu acho importante fazer esse tipo de regra, beleza? Vamos lá, vamos começar pelos stories. Lembrando só uma coisa, essas regras elas estão na central de ajuda do Facebook e do Instagram. Então é importante que leia isso. E também no Google, se você colocar, você vai achar, beleza? Então vamos começar. Os stories. Os stories são os vídeos que hoje tem bastante divulgação e está sendo usado bastante. Alguns influenciadores gostam de usar muitos stories e não usam nada de feed de notícias, e alguns influenciadores não usam tanto stories e usam o feed de notícias. Então vai de gosto, porém eu aconselho que você use os dois. Quanto mais armas você tiver, melhor. Então vamos lá. O Stories ele é um formato que ele é feito para você ver com o celular de pé. Então o que acontece? Quando você tá fazendo os stories, você vai salvar ele no seu celular, ou se você for usar uma câmera, mas primeiro vamos falar do celular. Você vai usar a configuração do celular, ou você vai deixar ela na Full ou na 16:9. O que acontece? É o celular de pé. Então quando você for filmar um stories, você tome o cuidado de filmar com o celular de pé, não filme com o celular deitado. Por quê? Porque você vai preencher todo o formato do celular, e aí você vai ficar mais visível, vai ficar melhor para você ver. Se você for usar uma câmera, você vai usar a câmera de pé. Você vai pegar a câmera, geralmente os suportinhos de câmera, eles deixam a câmera deitada. E aí você pega e vira ela para ela ficar de pé. Ela vai ficar mais fácil de você editar. Se você for usar um Sony Vegas ou um Adobe Premiere para editar o seu Stories, que tem gente que faz isso, então eu aconselho que você salve na proporção 1080 por 1920. Quando você for salvar no Adobe Premiere ou no Vegas ou qualquer outro editor de vídeo, você vai salvar na proporção 1080 por 1920. Por quê? Porque é o seguinte, você vai deixar a imagem de pé. Dá uma testada para ver por quê. O que acontece? Quando você coloca a legenda, ou você vai colocar um vídeo, ou você vai fazer alguma coisa ou colocar algum título, alguma foto, ou escrever alguma coisa que não seja por esses aplicativos de celular, você pode ultrapassar as linhas do celular e aí não vai ficar visível, vai ficar ruim. E a duração do vídeo do Stories ele é de 15 segundos. Então o que acontece? Você tem 15 segundos para falar o que você quer fazer, ou você vai usar vários Stories para emendar um no outro e assim você concluir o seu raciocínio, a sua história. Porém, é importante você salvar nesse formato. Já no feed, a pegada já é diferente. O feed de notícias ele é um formato que você vai usar o mais quadrado no seu celular. Porque se você filmar no formato do Stories, aí pode ser que você tenha problemas. Aí no feed você tem a possibilidade, no caso da câmera ou do celular, você pode usar ele tanto de pé quanto deitado, o celular. Porém, é importante que você salve a configuração do celular. O celular, quando você vai fazer a filmagem, você pode usar o formato 1:1, ou você pode usar o 5:4. Aí no celular tem um esqueminha que está escrito, tem um desenho de quadradinho assim, ó. Clica nele que ele vai formar o formato para você fazer o feed.
O feed, ele tem um formato que ele vai ficar assim no seu celular. Ele vai preencher só esse pedaço. Esse pedaço e esse pedaço não é preenchido. Então, aqui você vai colocar o cabeçalho, você vai colocar os dados, aqui você vai colocar outras informações, um pouco do texto da descrição vai ficar aqui. Então por isso que você vai colocar aqui o título da foto e aqui a descrição. Então ele forma esse quadradinho ou pequeno retângulo de pé que você pode usar. A duração do feed, se você for fazer um vídeo, é de 1 minuto. E aí que mora o perigo. Porque geralmente a gente faz um vídeo e não presta atenção se ele tem 1 minuto ou não. E aí, quando você vai fazer um vídeo e ele passa de 1 minuto, ele passa a ser IGTV. E aí que entra o X da questão, porque o formato dos dois são diferentes. E aí, às vezes, o que usa muito no feed de notícias é o vídeo nugget, né? E aí... o vídeo nugget é aquele vídeo que você tem uma head, né? Que você tem um cabeçalho. E aqui você geralmente coloca a legenda e você coloca aquela barrinha que vai correndo aqui, azulzinha e tal. E você desenvolve o seu raciocínio, né? No caso. E aí você tem que desenvolver o seu raciocínio em 1 minuto. É um vídeo de 1 minuto. E aí, se você não formatar ele no formato correto, a legenda pula para fora. Às vezes o próprio título pula para fora. E é aqui onde que o pessoal mais erra. Então, se você pegar e for fazer um nugget, é importante que você preste atenção no formato que você vai fazer o vídeo e na proporção de 1 minuto. Se você for usar o Adobe Premiere ou o Sony Vegas ou qualquer outro editor de vídeo, sempre procure o quadrado. Ou então você formate em 600 por 600. E aí você salva o vídeo, edita o vídeo, tudo no formato 600 por 600. Ele vai ficar muito bom, beleza? E aí é importante que você veja isso. Agora, se o vídeo passar de 1 minuto, que é no caso do IGTV, ele é mais de 1 minuto, aí você vai salvar o vídeo nas mesmas proporções do Stories. Você vai deixar o seu celular em full, para você gravar o vídeo, ou 16:9, ou você vai deixar em 1920 por 1080 por 1920, né? 1080 por 1920. E ele é mais de 1 minuto. E aí o que acontece? Quando você vai fazer o vídeo do IGTV, se você quiser fazer um nugget parecido com o IGTV, que você sabe que vai passar de 1 minuto, você tem que se atentar ao formato que você vai salvar. Por quê? Porque senão as legendas e as coisas vão cair para fora. Quando você vai fazer um IGTV, quando você vai salvar um IGTV, a maioria dos celulares, o Samsung sim, o iPhone eu não conheço muito, mas quando você vai salvar nos Samsung não, nos Androids, quando você vai salvar o vídeo, ele tem um negocinho que é assim, um desenho assim, ó. Que é um quadradinho. Então você clica nesse quadradinho e aí o celular ele ajusta o formato do vídeo para o formato do tamanho do celular. É importante você fazer isso para deixar o seu vídeo num formato legal. Beleza? Tudo isso é para quê? É para facilitar a sua interação, a interação do seu assunto com o seu cliente ou com o seu seguidor. É importante você fazer isso para que o cara veja que você não é um amador, que você não é um qualquer que pegou o celular de qualquer jeito e está filmando. Então presta atenção nisso aí, beleza? Então, um outro detalhe muito importante para você poder fazer nos vídeos. Geralmente, é uma regra do Facebook Instagram. Quando você vai colocar um título ou você vai colocar uma foto, não ultrapasse 20% de parte escrita na foto. O Instagram, principalmente, ele é um aplicativo que ele é uma interação de fotos e vídeos. Ele não é uma interação de texto. Então, se você coloca, por exemplo, aquelas fotos com um monte de texto, tal, por exemplo, a foto do DiCaprio, do Leonardo DiCaprio, ou a foto do Brad Pitt fazendo uma pose de pensador, ou então uma foto do Stephen Hawking com uma cara de pensador e um baita de um textão,
o Facebook, não é que o Facebook vai deixar de publicar, mas ele vai publicar para menos pessoas. Então, você tem que ficar esperto com isso. Você colocar muita parte escrita no seu feed, quando você está começando o seu canal, e você coloca muita parte escrita, a veiculação é menor. Suponhamos que você tenha 1000 seguidores, e você coloca vários posts só com foto só com escrita, você vai perceber que ele não veicula para todo mundo, porque o Facebook dá meio que uma boicotada. Então, é importante você prestar atenção nisso. Por isso que eu sou adepto ao vídeo. O vídeo sempre engaja mais, o vídeo sempre vai para mais gente. Por quê? Porque a interação é maior. O algoritmo do Facebook e Instagram enxerga que você quer interar mais, porque você está fazendo um vídeo, você está se dando ao trabalho de fazer o vídeo, então ele joga mais coisa para você. Outra coisa importante, salientar, a capa. Quando você vai fazer um vídeo no feed ou no IGTV, é importante você colocar uma capa. Como que você vai colocar a capa? A capa é da seguinte forma: pega o Canvas ou algum outro aplicativo editor de foto, tira uma foto, coloca o título chamativo para a pessoa ver do que se trata o vídeo que você está querendo fazer. Lembre-se da regra dos 20% de parte escrita, então você vai colocar o título rápido, sucinto, como eu costumo dizer, curto e grosso. Você vai colocar direto. Você vai colocar um título direto. Por exemplo, como dar um exemplo daqui, regras de vídeos, regras de postagens, por exemplo. E aí a pessoa vai olhar o vídeo e vai falar, nossa, é regra de postagem. Mas por que é importante você colocar uma capa? Pelo seguinte fato. Vamos imaginar que aqui, eu vou usar essa tela do IGTV aqui. Vamos supor que esse aqui é a pessoa abriu o seu Instagram e está olhando o seu feed de notícias. Aqui está sua foto, sua descrição, aí aqui tem um espacinho, e aí aqui começa os seus posts, certo? Então você tem os seus posts aqui, geralmente ficam uns 9 posts distribuídos na primeira página do Instagram, né? E aí, se você não coloca uma capa, nos vídeos que você está colocando, você só vai ver preto aqui, ó. Preto, 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 aí aqui é uma foto, aqui preto, aqui preto. Então o que acontece? Quando a pessoa olha o seu Instagram, ela vai olhar um monte de foto preta e ela não sabe do que se trata. Ela vai ter que clicar e adivinhar. E como a gente sabe, as pessoas querem facilidade. Ela não quer clicar para adivinhar o que é. Então é importante você fazer a capa. Então como que você vai fazer a capa? Você pega, como eu havia falado, você vai pegar o seu Canvas, o seu editor de fotos, você vai fazer uma foto, uma capa, e aí você vai salvar ela antes do vídeo. Lembre-se sempre da regra do 1 minuto, certo? Se você for colocar no feed, do IGTV tanto faz. Aí você coloca uns 5 segundos de capa no começo do seu vídeo. E aí quando você vai salvar o vídeo no Instagram, você vai subir ele para o seu Instagram, quando você começa a colocar a foto, o vídeo e tal, você vai ter uma parte que vai estar escrito assim, capa. E aí você clica na capa e você seleciona aquela imagem de 5 segundos que é a primeira. E aí quando você faz isso, você pega e aí suas capas começam a aparecer no seu feed de notícias. E aí fica mais fácil. E até quando a pessoa vai abrir o feed, quando a pessoa abre o feed de notícias dela, ela vê a foto, mas quando ela entra no seu Instagram, ela não vê. Então suponhamos que você fez um anúncio e a pessoa olhou o seu anúncio e quer ver ela quer ver o seu perfil do Instagram. E ela só vai ver um monte de foto preta, fica feio. Talvez você perca com credibilidade. Então é importante você ver isso. Beleza, gente? Isso aqui foi um vídeo, uma explicação rápida, óbvio. Como eu falei no começo do vídeo, se quiser mais detalhes, entra na central de ajuda
a central de ajuda vai dar uma força para vocês, vai dar mais detalhes a respeito dos vídeos, mas isso aqui, se você seguir essas regrinhas básicas, já vai ficar show de bola os seus posts. Então tenha atenção no formato do Stories, no formato do feed, no formato de GTV, para você não ter problema nas suas postagens. Não é só o problema de aparência quando a pessoa pega o celular, mas talvez até o problema de visualização. Talvez o algoritmo do Facebook mande para menos pessoas do que são seus seguidores. E aí às vezes você está falando, eu não tô tendo engajamento. Às vezes é porque sua foto, seu formato não está no formato correto que o Facebook e o Instagram quer. Isso aí são regras mesmo. Então é importante obedecer. Regras foram feitas para serem obedecidas e não para serem quebradas. Beleza, gente? Galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa um like. Compartilha com quem vocês acham pertinente. Me sigam nas redes sociais. Eu tenho o Facebook, tenho o Instagram, tenho também o Twitter. Apesar de eu não postar muita coisa no Twitter, mas tenho lá. E dá aquela força, compartilha com quem vocês acham pertinente. A gente está aqui para ajudar sempre e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu!